te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus, para todas, para todos que nesse momento vai acompanhar, né, a ministração. Pai, Jana, Deus seja contigo. Nessa manhã eu estava terminando a minha devocional, né, Paz, minha flor. Estava terminando a minha devocional para vir fazer a ministração do dia. E quando realmente as pessoas, né, que têm acompanhado, sabem que eu estou terminando o livro de Jeremias, e Deus ontem falou algo muito forte, muito tremendo. Algumas pessoas podem receber a palavra, né, podem compartilhar a ministração de ontem, né, para algumas pessoas, e pessoas foram abençoadas, pessoas receberam da parte do Senhor, né, o que Deus tinha para entregar para a vida de algumas pessoas, né, e falou muito forte. E nessa manhã eu louvo ao Senhor pela sua vida, de pessoas que podem estar compartilhando, né, dessa mensagem, como a nossa irmã Camila, né, pode ir no meu privado falar que ela tinha enviado para tia dela, ela estava ali contando o testemunho, né, do que Deus fez na vida dela, né, e da tia dela. Ela estava compartilhando e ela mandou uma mensagem para mim falando justamente que enviou a mensagem para as tias dela, e as tias dela gostam muito da palavra e pediu para que continuasse, que ela gostava de ouvir a palavra de Deus. Então, é bom saber, querida, que essa palavra tem chegado para muitas pessoas, né? E que você seja esse canal, né, de bênção para outras vidas. Então, eu queria que você abrisse tua Bíblia aí, antes do texto que nós vamos ler, né, o que nós vamos meditar hoje, o que o Senhor trouxe ao meu coração. Abre, por favor, em Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Convido você que está aí, né, você que é do meu ministério, você que não é, mas que você é evangélico, abre, por gentileza, tua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 19, e o versículo 17, e depois a gente vai também para Jeremias, tá certo? Provérbios 19 e o versículo 17 vai dizer: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quando eu estava fazendo a minha devocional, como eu estou dizendo, estou lendo o livro de Jeremias, onde Deus trouxe uma palavra muito tremenda, não é, sobre que Deus estava enviando para nós, né, as cordas que representam a provisão, o cuidado de Deus, né, que o socorro de Deus. E muitas pessoas entenderam, né, as almofadas representavam, né, um sinal de Deus, porque muitas vezes nós ficamos meio que receoso de pegar na corda, porque a gente fica temerosa por consequência que nós passamos na vida. O foco da mensagem foi o que Deus estava tratando com você, né, que Deus estava enviando, né, as cordas da provisão, do cuidado dele, do socorro dele, de tirar daquela situação que você está vivendo. E quando eu até vi, né, assim, quando algumas pessoas, muitas na verdade, postaram lá no nosso grupo do WhatsApp, né, o quanto tinha recebido, o quanto a ministração tinha sido impactante, né, e com riquezas de detalhes, e todas, né, louvam o Senhor pela vida de cada uma. E eu pude também ser impactada com a mensagem que Deise havia enviado, né? E ela ali estava compartilhando, né, e dizendo, né, que
ela confessa que Deus tem usado a minha vida como essas cordas para tirar ela de algumas situações, de algumas cisternas, de alguns poços, né? E eu fiquei muito feliz, porque é muito bom, né, poder ser um instrumento, poder ser bênção na vida de outra pessoa. E quando Salomão, em toda a sua sabedoria, ele vai escrever esse texto e vai dizer: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele, o Senhor, ele o recompensará. Quando a gente estava numa campanha que a gente viu, né, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o Senhor, o teu Deus que está em secreto, nosso Deus que está em secreto, nos recompensará. Quando nós vemos um Deus que ele está atento, ele está nos vendo, e ele também é um Deus que nos recompensa pelos nossos atos, pelos nossos feitos também. Não é? A gente vai ver quando o Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11 e o verso 6, o Senhor vai dizer que ele é galardoador do que o busca. É um Deus que traz recompensa, que entrega galardão. Isso para você entender, tá certo? O texto. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, por favor, ainda, né, continuidade, em Jeremias 39, e o versículo 16 até o versículo 18, vai dizer assim, a partir do 15. Enquanto Jeremias esteve preso no palácio da guarda, o Senhor dirigiu a palavra, vai dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles que temem. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Esse texto que nós estamos lendo agora e que o Senhor falou comigo, um Deus que traz recompensa, um Deus que está atento ao que você está fazendo, aos teus feitos, né? É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa semente. Muitas vezes tem pessoas que querem semear, né, na vida do irmão, né, fofoca, mexerico, desprezo, não é? E quer receber, quer colher algo diferente da sua plantação. Se você planta um pé de manga, você vai colher manga, você não vai colher jaca. Você não tem que ter uma expectativa de que você vai plantar um pé de pitanga, que é bem pequenininha, né, a fruta, ou de uma acerola, que é pequenininha, e você vai querer colher uma jaca, uma acerola, uma pitanga do tamanho de uma jaca. Você vai colher exatamente aquilo que você está semeando. Por isso que é importante, querido, né, você ter esse entendimento. E quando a gente ontem estava aqui ministrando sobre esse etíope, né, chamado Ebed-Meleque, né, e a ênfase da palavra não foi a vida dele, mas sim as cordas que o Senhor estava enviando, que essa corda representava o socorro de Deus, a provisão, o livramento de Deus, o resgate de Deus, né, na vida de muitas pessoas, diante de situações que estavam vivendo, e que Deus, que conhece todo o cuidado, conhece a tua estrutura, sabe? E aí eu não vou pregar de novo, porque aí você que está do outro lado, que esteja com curiosidade de entender, você vai lá no canal e você assiste a mensagem de ontem, tá certo? E quando nessa manhã eu estava fazendo minha devocional, quando eu li esse texto, automaticamente Deus me lembrou do que Salomão falou, né, quando ele escreveu Provérbios capítulo 19, né, como nós lemos,
Provérbios capítulo 19 e o versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Claro, querido, que quando Ebed-Meleque ele vai falar com o rei a respeito de Jeremias, ele vai dizer ao rei que não é certo o que o rei estava fazendo com Jeremias, colocando ele, ameaçando ele de morte e colocando ele naquela cisterna, porque ele não podia estar matando ele como outro rei, né, tentando ceifar a vida dele, mas a intenção era matá-lo, porque aquela cisterna que ele estava ali, né, na cidade, a porta da cidade onde ele colocou, havia acabado o pão ali, né, e Jeremias não tinha como se limitar. Dentro da cisterna, talvez não, com certeza, se ele continuasse naquela cisterna, ele iria morrer, né? Então, muitas vezes, alguém não vai te matar tão na cara, mas vai sorrateiramente, né, jogar na cisterna sem cuidado nenhum, para que dali você morra, para que você pereça, pensando que Deus não conhece a tua intenção, nem os teus atos. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, o que Deus trouxe ao meu coração, é que quando nós fazemos ao necessitado, ao pobre, né, nós estamos emprestando a Deus e Ele nos recompensará. Aquele homem, Ebed-Meleque, ele não estava fazendo na intenção de troca, porque também, se você faz uma intenção de troca, de receber da parte de Deus, do interesse, Deus também vê a intenção do teu coração. Mas aquele homem, ele estava fazendo, esse etíope, estava fazendo, querido, porque ele confiava no Deus de Jeremias. Ele tinha o temor, porque esse texto vai dizer que quando o Senhor fala para Jeremias, dizer que vai se cumprir o que ele prometeu, que ia chegar a desgraça sobre aquela cidade, mas sobre Ebed-Meleque, né, Deus o iria livrar. Deus iria poupar a vida dele. Por quê? Porque ele salvou Jeremias? Porque ele cuidou de Jeremias? Não, porque ele temia ao Senhor. Querido, quando ele vai tirar Jeremias dali, porque ele reconhece uma unção que está sobre a vida de Jeremias, ele acredita no Deus que Jeremias serve, porque ele também acreditava neste Deus. E eu quero dizer para você, querido, que o texto vai dizer que passaram-se algum tempo, né? Mas a palavra do Senhor veio a Jeremias e para dizer assim: olha, Jeremias, eu vou cumprir o que eu falei a respeito dessa cidade. Eu vou acabar, vai vir desgraça sobre essa cidade. Mas quanto a esse etíope, não vai acontecer. Porque naquele dia eu vi o feito dele. Ele te tirou dali, Jeremias, porque ele temia a mim. Ele confiava em mim. Ele tinha o seu coração voltado para mim. Sabe, querido, mesmo que talvez você não esteja entendendo, e onde você recebeu até as cordas que o Senhor enviou para a tua vida, né? Muitos ontem mesmo receberam o cumprimento dessa promessa. E essa promessa, querido, se estende até aos nossos, né? Quando, eu não vou dizer, né, mas que, porque ela me falou no privado, se ela quisesse que todo mundo conhecesse o que Deus tinha feito, tinha falado lá no grupo, né, tinha pedido a oportunidade para agradecer, né, lá no grupo, né, o que Deus fez. Mas sabe, querido, que quando Deus, né, quando nós estamos fazendo para Deus, sabe, Deus cuida dos nossos filhos, da nossa família, sabe, do local que nós estamos. Muitas vezes eu tenho repetido isso para você, porque às vezes você tem enxergado esse benefício do governo, né, como um favor muito bonzinho do governo. Querida, eu tenho plena convicção e não tenho medo de falar, mesmo que isso esteja gravado. Eu creio tão somente que o coração dos governantes estão
é na mão do Senhor e Ele inclina para que Ele quiser. Mas eu creio sim que o ímpio tem sido abençoado por causa do povo de Deus. Porque Deus manda chuva para justo e injusto. Então, Deus manda provisão para o crente, e aí o ímpio também é beneficiado. Porque Deus não disse assim, olha, governo, faz para que o meu povo entenda que eu estou mandando esse recurso enquanto essa epidemia é só para eles. Não, querido, o ímpio também é abençoado, sabe? E outras pessoas, até que não é crente, têm recebido esse benefício. A diferença a falta da gratidão, a falta do reconhecimento que é o Senhor que está fazendo. Mas, pasme você, muitos crentes estão igual aos ímpios, achando, como ontem eu estava falando para a pastora Cris, coincidência. Nossa, o que a pastora falou, coincidência? Pois não é que aconteceu, sabe? E eu fico de verdade mesmo, eu fico, sabe, dizendo, meu Deus, como o Senhor revela a essência, o caráter de algumas pessoas. E eu não quero nem estar próximo com essas pessoas, e por isso que algumas pessoas estão achando que eu estou um pouco indiferente, né? Com algumas pessoas estou não, querida, só estou seguindo, sabe, o pensamento, o comando do Senhor, porque existem pessoas, querida, que não vai acrescentar nada em nossas vidas, e sim causar dano na nossa vida. Mas sabe que essa mensagem de hoje que Deus está trazendo para você, um Deus querido que é recompensador, um Deus que vê os teus feitos, vê a intenção do teu coração, né? Eu amei, assim, foi muito impactante essa palavra hoje no meu coração, porque, querido, quando o Senhor vai falar, o Senhor não vai dizer assim, olha, Jeremias, diz para Ebed-Meleque, né, que eu vou defender ele porque ele te tirou daquela cisterna. Não, a Bíblia vai dizer que ele diz assim, diga a ele que ele teme ao Senhor e por isso que eu vou livrar ele. Eu vou cumprir o que eu tinha dito para essa nação, que eu vou trazer desgraça, que eu vou destruir, que eu vou acabar. Mas olha, para ele, até para essas pessoas que ele teme, ou seja, será que esse rei, ele vai me matar? Será que esses exércitos vão me matar? E o Senhor vai dizer, olha, mesmo que você esteja temendo essa situação, eu quero dizer que ela não vai te atingir. Sabe por quê? Porque você desejou confiar no Deus da tua salvação. Sabe, você não está olhando para as circunstâncias. Sabe, algo que eu tenho me deleitado muito, sabe, com os testemunhos da pastora Cris, de Jana, sabe que em meio, né, a essa epidemia, a gente sabe que ela tem um salão, né, e a gente tem visto as postagens, né, assim, faz belíssimo, com certeza, porque na sua vida tem a unção de Deus, na sua mão tem a unção de Deus, e por isso sai tão lindamente, né? E algo que Jana estava falando ao meu coração, e ela estava dizendo, pastora, né, assim, porque se você parar para pensar, o que ela trabalha não se enquadra em serviços essenciais. Mas ela está aí até na live, porque ela está até falando aí, glória a Deus, eu confio, né? Mas ela está aí, ela pode dizer se eu estou acrescentando alguma coisa. Mas ela tem falado para mim que, olha, no meio dessa situação, mesmo desse isolamento, Deus não tem deixado faltar nada para ela. Olha, queridas, vai cliente para lá, ela, claro, que faz com todo o cuidado, né, com todo o equipamento, ela tem respeitado isso, né, assim, mas Deus tem enviado pessoas. Não é, Jana? Ela está botando aí, verdade. Tem enviado pessoas, sabe? E tem enviado, como ela compartilhou comigo, querida, e eu acho que, não sei se tu participou, compartilhou, Jana, no grupo, mas, querida, uma cliente dela, sabe? Levou algo na casa dela, sabe? E veja como é o cuidado de Deus.
esse Deus, querido, que nessa manhã está falando com você. Esse Deus, querido, que quando eu estava ouvindo, né, o testemunho da pastora Cris, eu estava declarando, né, sobre a vida dela, que esse gás vai ultrapassar, né, o testemunho que eu estava falando, e é verdadeiro, né, assim, acerca de uma irmã, e eu disse, eu quero que ultrapasse para que eu possa, em algumas ministrações, alguns testemunhos que eu vou dar, eu falar o teu nome, citar o teu nome como o exemplo, né, e se eu pudesse, né, escrever uma enciclopédia, com certeza estaria lá escrito, né, assim, tudo que o Senhor também tem feito, sabe? E é esse Deus, querido, que está aqui presente, que independente, querido, de você não reconhecer, sabe? Nessa manhã Deus estava falando ao meu coração, né, a passagem desse homem, né, desse irmão, servo do Senhor, porque se ele teme ao Senhor, se ele acredita em Deus, né, ele o aceitava. Então, quando Deus estava falando comigo, e ontem eu estava ministrando, ele fez um feito. Ele livrou Jeremias daquela cisterna. Querido, ele podia, como a gente estava ministrando ontem, ele podia jogar a corda de todo jeito. Jeremias ali naquele buraco, naquela cisterna, porque cisterna automaticamente eu entendo que cisterna é um buraco onde armazena-se água, geralmente armazena-se água, então não é algo muito grande. Então imagine alguém que veio de uma notícia, de uma ameaça de morte e agora está naquele lugar, quem for claustrofóbico, né? Quem tem pavor, ambiente fechado. Não estou dizendo que Jeremias tinha, mas eu estou dizendo, imagine aquela situação naquele lugar e alguém manda uma corda e talvez Jeremias não pegasse aquela corda porque não ia entender que ali era o socorro de Deus. Sabe que muitas vezes Deus está enviando tantas coisas para você, enviando as cordas, e foi por isso que eu disse assim, achei lindo o testemunho de todo mundo, querido, mas assim, eu estou dizendo a você que quando Deise falou, dizendo assim, mas eu reconheço que Deus tem usado a sua vida, pastora, como cordas para me tirar de calabouço, né, de cisternas, de buracos. E naquele momento, quando eu leio, sabe, algo impactante, porque eu ontem estava dizendo, né, assim, eu não sei se eu sou uma almofada, né, e o Senhor pode usar a vida de Deus para dizer, não, você não é uma almofada, pastora, você é uma corda que Deus tem usado para a minha vida, né, então eu tenho visto, né, assim, o quanto Deus, né, assim, Ele tem trabalhado, o quanto Deus tem, sabe, abençoado as nossas vidas. Muitas vezes Deus tem usado essas lives, né, assim como eu tenho dito para você, você tem o seu ministério, você tem a sua igreja, sabe, mas eu me sinto no Senhor, sabe, um compromisso em levar a palavra, e muitas vezes, como muitas vezes eu, nessa chuvinha de hoje, né, gostosinha, né, assim, e aí a gente tem que levantar um pouco cedo, né, muitas vezes eu acordo ainda mais cedo para adiantar o almoço, né, porque embora eu não esteja trabalhando no secular, mas eu tenho família, eu tenho casa, né, algo como a pastora Cris muitas vezes tem falado para algumas pessoas, porque as pessoas parecem que esquecem que por o fato de eu ser pastora, mas eu tenho vida, né, e muitas vezes eu tenho que ter, né, cuidar principalmente, primeiro, se eu cuido de você daí, né, que está aí do outro lado, quem dirá com a minha família. Então eu não posso ser negligente com a minha família, com o meu casamento, com a minha filha, porque meu filho já casou, já está na casa dele, e eu ainda continuo orando pela vida dele e pela vida da minha nora, né? Então nós podemos entender, querido, que a gente é compromissado, mas eu louvo o Senhor como testemunho de Imaneide no meu privado, né, e de muitas pessoas que estavam agradecendo, né, mostrando a seriedade que eu tenho, né, em um compromisso
com a obra do Senhor, sabe? Porque eu entendo, querido, que como Provérbios, não que eu esteja fazendo com esse interesse, mas por isso que está aí do outro lado, você não consegue entender o meu ministério, não consegue entender a minha vida, fica meio que embaraçada sem entender. Mas, querido, sabe, porque é um Deus que quando nós estamos fazendo para Ele, quando nós estamos fazendo para uma das ovelhinhas, quando a gente vai lá para o livro de Mateus, se não me falha a memória, depois da bem-aventurança, né, acho que é o capítulo 5, Deus vai falar que quando nós fizemos isso, porque Deus vai dizer assim, estava com fome e tu me deste de comer, estava nu e me vestiste, né? Estava com frio e tu me acobertou, e alguém vai dizer, quando foi que nós fizemos isso? E o Senhor vai dizer, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Claro que aqui não é uma teologia, querido, de uma linha espírita, que você é salvo por obras, não distorça, sabe? Que você vai receber porque você vai fazer, não, sabe? As coisas do Senhor tem que ser voluntária, tem que ser verdadeira, porque o Deus que sonda e conhece o teu coração, o teu pensamento, Ele sabe. Ele sabe muito bem, querido, qual é a intenção do teu coração. Sabe, até a intenção de não honrar, até a intenção de não falar, Ele também sabe. Porque muitas vezes a gente só pensa que esse texto diz assim, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Mas Ele ouve também o que você fala mal do ministério, você fala mal da pastora, você fala mal do irmão. Os ouvidos do Senhor também não estão agravados, não. Ele está ouvindo, querido. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele está ouvindo o que você está maquinando. Ele está ouvindo. Mas nessa manhã, o Deus que está falando comigo e com você, a palavra que Ele traz para mim e para você nessa manhã, que há recompensa para aquele que faz para o próximo. Aquele que faz para o Senhor, que na necessidade, sabe, Ele socorre, e como o versículo diz na minha versão, empresta a Deus, e Deus o recompensará. Sabe, um Deus querido que quando você está fazendo para alguém, sabe, Deus está abençoando. Ontem, Camila estava dizendo, pastora, com aquela palavra, né, coincidentemente, né, que as pessoas às vezes não... Mas vamos fazer o quê, né? Coincidentemente, né, assim, as 2 vezes que eu escalo ela para dirigir o culto, e quando termina o culto, a provisão chega, né, ligando e dizendo o que o Senhor estava provendo. Benefícios acontecendo, sabe, querido? E eu quero dizer a você que na vida do crente não existe coincidência. Existe sim milagre de Deus, existe sim recompensa de Deus para os teus feitos, porque o Senhor é um Deus que nos vê. Ele viu o feito deste homem, ele viu que ele temia ao Senhor, porque ele quis tirar Jeremias ali do calabouço da cisterna, porque Jeremias era um profeta de Deus. Ontem a nossa irmã Angélica, que está lá em São Paulo, mas ela enviou até um versículo, né, que diz assim, olha, crê em Deus, crê nos meus profetas e prosperarei. Sabe como esse versículo foi firmado na vida desse homem, desse etíope, né, Ebed-Meleque. Sabe por quê? Porque ele fez, porque ele temia o Senhor. Mas dentro daquela cisterna tinha um profeta. Sabe o que eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, que Deus está falando ao meu coração e trouxe essa palavra no meu coração. Sabe que Deus trará recompensa pelo teu feito, pelo que você está fazendo pelo profeta. Deus está dizendo, eu estou vendo e eu vou recompensar. Porque quando você está fazendo para um dos meus pequeninos, o Senhor está dizendo em sua palavra, né? Porque embora foi inspirado por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, Salomão escreveu o livro de Provérbios, mas ele escreveu o que estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra é verdadeira. Sabe, não é um provérbio popular, mas sim a palavra de Deus. Ele diz, quando você empresta ao pobre, ao necessitado, em outra versão, você está emprestando a Deus. E Ele, Deus,
te recompensará. É claro, querido, se você ler e ouvir a ministração de ontem, você vai poder entender a ministração de hoje e você vai poder receber e declarar isso na tua vida, querida. Sabe, se você está entendendo a palavra de Deus, se você está recebendo, está vendo aí que Deus está falando com você, começa a glorificar o nome do Senhor aí, começa a dizer, Pai, eu entendi a tua palavra, Senhor. Nessa manhã, eu entendi, ó Deus, o quanto o Senhor nos vê, o quanto o Senhor é galardoador, o quanto o Senhor traz recompensa quando o nosso coração está voltado para Ti. Eu quero que você faça essa declaração, porque eu quero te dizer, nesta manhã, uma palavra profética da vinda da parte de Deus. Você fez para o profeta, você temeu ao Senhor, e obedeceu, porque esse homem, esse princípio de ele fazer, era porque ele obedecia a Deus, ele temia a Deus, e porque ele tinha o temor de Deus, ele disse, eu não vou deixar que matem o profeta ali dentro, sabe? E ele, por temor a Deus, então Deus está dizendo, pelo teu temor ao Senhor, pelo teu feito, o Senhor está dizendo, nesta manhã para você, há uma recompensa de Deus chegando na tua vida. E eu estou dizendo para essas pessoas, querida, que têm recebido da parte de Deus e que têm glorificado, para essas que faz na surdina, que faz as escondidas, Deus vê, tá certo? E essa palavra, por mais que você pipoque o Instagram, por mais que você pipoque de tanta glória, sabe? E você não vê nada. E por isso que você fica calada, porque realmente você não tem o que agradecer. Primeiro porque você não tem um espírito de discernimento e de gratidão no teu coração. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo na tua vida, né? Segundo, querido, porque você não consegue honrar, né, as cordas, né, as almofadas que Deus tem utilizado na tua vida, sabe? Mas para esses, o Senhor nesta manhã está dizendo, olhe, observe, querida, que Deus vai usar, sabe quem? O próprio Jeremias. Esse etíope, Ebed-Meleque, ele tira ele da cisterna. A Bíblia vai dizer que não foi Deus que foi falar para ele, mas o Senhor falou para Jeremias, para o profeta, vai lá, Jeremias, diz para ele, diz para Ebed-Meleque, o etíope, que porque ele temeu a mim, eu vou livrar a vida dele. Sabe que eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu creio na palavra de Deus. Por algo que você está fazendo para o profeta, diz o Senhor, trará Deus recompensa e recompensa em abundância para a tua vida. Sabe, não adianta fazer por interesse, por troca, mas você vai ver essa palavra se cumprir, porque nesta manhã Deus traz ao meu coração essa palavra para a tua vida. Sabe, querida, que a recompensa, Ele está vendo, Ele registrou o teu feito, Ele viu o que você tem feito, Ele está vendo, e mesmo que você pense, né, que foi esquecido, mesmo que você pense, você até diga, eu não fiz, Senhor, nesse interesse. Eu quero te dizer, tem paz no teu coração, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece a intenção do teu coração. Mas nessa manhã, Deus me usa, nesta manhã, trazendo essa palavra de Deus para a tua vida, como Ele trouxe para a minha vida. Sabe, eu tenho sido muito abençoada, porque eu tenho me deixado ser usada pelo Senhor para algumas vidas, né, que têm recebido a palavra, que têm crescido, que têm se fortalecido, que têm mudado a sua vida, sabe? E eu louvo a Deus, porque eu sei que não é nada da minha suficiência, mas sim de Deus. Portanto, nessa manhã, recebe o que Deus falou para você e aguarda. Assim como ontem o Senhor falou, hoje Deus estava enviando corda, né, de socorro, né, assim, e a nossa irmã Camila recebeu da parte de Deus. Eu quero te dizer que hoje também essa palavra vai se cumprir, né? Deus está dizendo para você que está aí, olha, eu vi os teus feitos e eu vou trazer recompensa
para você. Querido Deus e Pai, muito obrigado por teu cuidado, obrigado por tua palavra, Deus, que tem nos ensinado, tem trazido em nossa vida, Senhor, refúgio, refrigério, Pai, resposta para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pela tua provisão, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos vê. Obrigado, Deus, porque o Senhor é galardoador de todos aqueles que buscam a Ti. Nós estamos buscando a Tua face, ó Deus, buscando a Tua presença, porque sabemos que só o Senhor, e no Senhor, que é o nosso Deus, o Altíssimo Deus, é que nós encontramos abrigo verdadeiro. No nome precioso de Jesus, nós te pedimos um dia de excelência, cheio da tua presença, envolvendo as nossas vidas, derramando sobre as nossas vidas a tua alegria, Pai, em nossas vidas. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida e que, assim como nossa irmã Ivanilza, nossa irmã Camila, né, no dia de ontem, e sempre irmã Ivanilza, né, tem compartilhado comigo, que tem botado no caixa o som alto, né, para que os seus vizinhos tem enviado, como ela enviou resposta de algumas pessoas, né, que ela enviou, né, a mensagem e foi resposta. Seja você, continue sendo um canal de bênção para outra vida. Talvez para você esteja dizendo, não acredito nessa palavra, não gosto muito dessa pastora, ela fala demais, né, assim, mas talvez você não esteja precisando, talvez você não esteja ouvindo, né, talvez você nem dê muito crédito, mas existem vidas que estão precisando ouvir essa palavra. Ontem, quero só encerrar, ontem também, Jó estava numa ligação com a pastora Cris, e daí eu tinha colocado na espera, mas terminou que caindo, pastora Cris, e tinha sido Jó, né? E eu estou orando por algo, e quando ela ligou, ela estava compartilhando comigo, né, sobre, né, o que ela tinha recebido, e como ela, né, tem... a gente faz aqui a live, Bruninha coloca lá no canal do YouTube, e ela foi correndo, e ontem ela disse que palavra tremenda, né, assim, o quanto falou no coração dela, pessoas, ó Deus, pessoas que tem a sua igreja, né, tem o seu ministério, é uma vida de santidade no altar, porque ela transmite, inspira, né, assim, uma mulher virtuosa, uma excelente esposa, mãe, né, assim, uma amiga verdadeira, assim, né, e muito sincera, muito meiga, né, Jó, e eu sei, querido, que ontem ela estava compartilhando, né, e ela dizendo como aquela palavra foi tremenda, né, pastora Cris também, que no privado, o quanto ela estava falando comigo, o quanto ela estava impactada com a palavra de ontem, né, e eu quero dizer que hoje Deus está respondendo a palavra de ontem para a tua vida, sabe, dizendo para você, Deus abençoe, tenha um excelente dia, que hoje, logo mais às 14 horas, e às 15 horas nosso elo de oração, e às 14 horas, hoje é a nossa irmã Deise, nós estamos, né, nosso culto de adoração, só louvor ao Senhor, né, então, e logo mais, né, às 15 horas nós estamos no nosso elo de oração, a nossa campanha da hora nona, tá certo? Que Deus abençoe, que Deus derrame sobre a tua vida e seja essa palavra resposta para a tua vida, alimento e refrigério. Beijo para todo mundo.